Boa tarde a todos. Mais uma conversa em tempos de pandemia sobre arte e cultura. Hoje, o professor Lauer, do Centro de Artes, diretor do Museu de Arte Leopoldo Gottuso, vai, então, nos brindar com o Laboratório de Curadoria do MAUG, Ações e Importância da Curadoria no Museu de Arte. Lauer é um longo amigo de longa data, cursamos a faculdade juntos. Para mim é um prazer estar mediando a mesa hoje com ele. Então, Lauer, tem toda a tarde para terminar, falar à vontade. O pessoal que estiver entrando, eu peço para manter os microfones desligados e as câmeras também. E no final, quando o Lauer terminar, a gente abre para o debate, as pessoas podem se inscrever, falar pelo chat, tem um linkzinho aqui do lado, que a gente fica acompanhando. Qualquer problema de conexão, a gente retoma, né? E a Silvana depois vai colocar um link também para os que quiserem um certificado, que a gente manda fornecer depois, mas tem que preencher os dados do link, que vai ser colocado na conversa do chat. Então, Lauer, está aberta a sala, e é toda tua. Eu vou desligar o meu microfone, qualquer coisa tu me chama. Ok, André, obrigado. Boa tarde a todos, então. Na verdade, a gente está se inventando aqui, não é? Continuamente, nesses dias de pandemia. Eu já assisti algumas dessas salas, e foi interessante, bacana, e é a primeira vez que estou apresentando aqui também. Então, está sendo, para mim, também uma experiência nova. Eu comecei a preparar as coisas para apresentar nessa conversa hoje e me dei conta que eu estava preparando uma aula ou uma palestra, e aí eu tentei ser um pouco mais leve e deixar isso aqui como uma conversa mesmo, um bate-papo. Então, vamos ver se eu consigo dar conta do recado, não é? E consigo também manter uma certa leveza nessa forma de apresentação. A Silvana me convidou, e a Andréia, não é, para participar dessa sala, e falar um pouco sobre alguma experiência que eu tivesse, não é, vivendo no momento, e que fosse legal de ser compartilhada. E aí, então, eu falei para elas, eu sou o diretor do MAUG atualmente, não é? E eu tenho... Há algum tempo já eu estou envolvido com vários projetos ligados à curadoria, não é? Curadoria, principalmente em museus de arte, certo? Que é uma coisa um pouco específica. Então, eu resolvi falar sobre esse assunto, expor um pouco a minha experiência para vocês aqui, não é? É uma experiência na universidade que envolve ensino, pesquisa e extensão, e eu acho que é uma experiência interessante. Nesse momento em que eu me encontro, assim, eu considero que é uma das experiências, é um dos momentos que eu posso viver e posso também, de fato, entender como essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão pode, de fato, acontecer dentro da universidade, não é? Então, deixa eu ir passando alguns slides aqui, não é? Então, Laboratório de Curadoria do MAUG, eu vou começar a apresentar uma coisa que viria no fim já. Laboratório de Curadoria do MAUG é o nome de um projeto de extensão que eu tenho, certo? Esse projeto de extensão, ele vai ser um pouco a decorrência de uma série de ações que eu vou apresentar anteriormente, ok? Então, vou falar um pouco aqui de conceitos, certo? De curadoria, tá? Depois, como a curadoria está funcionando para mim atualmente no ensino, na pesquisa e na extensão. E aí, vou mostrar algumas ações que têm sido realizadas e como a gente está pensando alternativas nesse período, não é, de pandemia da Covid-19. Então, vou tentar contemplar esses aspectos, ok? Inicialmente, vou contextualizar, não é? Como é que isso aconteceu, tá? Então, em 2017, eu me lembro que um grupo de estudantes do curso de artes visuais, do diretor acadêmico Lígia Clark, veio pedir para mim e para o professor Pelegrin para a gente ministrar para eles um workshop sobre curadoria. Eu não era diretor do MAUG na ocasião ainda, embora eu já trabalhasse com vários projetos de curadoria, organizando exposições e tal. Ao longo da minha vida, eu participei de várias comissões de curadoria no museu, enfim, não é? O professor Pelegrin também foi vice-diretor, foi diretor adjunto do museu, não é? E também trabalhou muito tempo com exposições. Então, acho que os alunos nos reconheceram nessa função e nos convidaram para ministrar esse workshop de curadoria. E naquele momento, então, nós nos demos conta e percebemos que no nosso curso de artes visuais, não é? Tanto no bacharelado quanto na licenciatura, não havia uma disciplina voltada especificamente para o ensino da curadoria. E também eu fui perguntar depois, não é, para os colegas dos cursos de museologia, que também me disseram que não tinha, que era contemplado, né, o tópico curadoria em algumas disciplinas, em várias disciplinas talvez, mas não tinha uma disciplina específica, não é, de curadoria. Então,
esse workshop, nós então nos reunimos o nosso material que nós tínhamos sobre curadoria, organizamos um workshop, foi de uma semana, 4 dias, 5 dias, não é? E a partir daquilo, então, aquilo foi o início de tudo. A partir daquilo, não é? Eu vou intercalando aqui com algumas imagens do museu, certo? Aqui é uma imagem do Maug, no início da última exposição que nós começamos a montar. E aí, então, foi a partir daí que nós passamos, então, a trabalhar com curadoria. Mas, bom, antes de eu falar, então, dessas ações efetivamente, o que eu entendo por curadoria, não é? Bom, há vários conceitos de curadoria, quer dizer, vários conceitos não, mas há conceitos um pouco específicos, não é? Mas, em geral, assim, a palavra curadoria vem do latim curare, certo? Quer dizer cuidar. Conservar, curar, conservar, certo? Então, o curador, historicamente, era a pessoa que ficava no museu cuidando das obras, era realmente o conservador, não é, das obras do museu, era o curador, não é? No caso das artes visuais, das artes plásticas, dos museus de arte, principalmente, não é? Isso começa a se transformar um pouco quando começam a ser criados espaços, não é, para exposição, que não são espaços que necessariamente lidam com acervos, não é? As bienais, institutos, né, culturais e tal, eles realmente não têm um acervo, então não tem essa figura que fica cuidando do acervo, não é? Mas, assim, vai ter, então, uma pessoa que organiza a exposição, que monta a exposição. E durante muito tempo, até, assim, se confundia um pouco, assim, a função do curador era mais ou menos organizador de exposições, não é? Organizador de exposições. Até que ele começa, então, a assumindo um papel, não é, uma função e um protagonismo cada vez mais importante, principalmente, como eu estou falando para vocês novamente, no museu, no caso dos museus de arte. Então, nos anos 60, principalmente, assim, é que a gente vai ver surgir alguns curadores muito importantes, né? Um deles, por exemplo, é um curador suíço, Harold Zeman, que é considerado pelo Hans Ulrich Obrist e vários autores como talvez o primeiro curador, assim, realmente autoral, né? Porque aí essa pessoa não passa não apenas assim a pessoa que organiza a exposição, mas vai trabalhar com conceitos e com um pensamento crítico sobre aquela produção que está sendo desenvolvida, não é? E aí, então, esse personagem, essa figura, vai começar, então, a ter uma função mais específica, não é? Em instituições específicas também. No museu, instituições culturais importantes, tem essa figura do curador. Em exposições também, nas bienais, tem os curadores. Às vezes, galerias contratam curadores, não é? Então, o curador vai ser essa figura, não é? Que é o responsável pela organização. Ele vai definir os conceitos, o que é exposto, como é exposto. Vai ser a pessoa que vai definir um pouco o projeto expográfico, que vai definir quem são os artistas que estão expondo, não é? Então, um pouco isso vai ser a função do curador, certo? Aqui o slide é um slide pequeno, mas ele dá para ampliar e vocês podem ter algumas apresentações. Claro, essa figura do curador, não é? Eu acho que ela tem mais protagonismo, tem um protagonismo talvez um pouco diferente nos museus de arte, um pouco em função da natureza do acervo desse tipo de museus, não é? De como são as obras, os acervos que chegam a esses museus e como elas sofrem as ações, não é? Do que é externo ao museu, por exemplo, não é? Digamos que museus de história natural, eles vão ter, assim, alguns objetos mais definidos já, que vão fazer parte daqueles acervos, daqueles museus, não é? Estão definidos com base em estudos e pesquisas científicos muito mais precisos. No caso dos museus de arte, os museus de arte, eles sofrem mais oscilações do mercado de arte, da arte contemporânea, por exemplo, não é? De coisas que estão sendo valorizadas, que não tem mais tanto valor, enfim. Então, o curador vai acabar assumindo um papel muito importante nesse sentido, não é? E, assim, a presença do curador no museu de arte, ela na maioria das vezes, atrelada e vinculada ao acervo da instituição, certo? Então, o curador, ele tem que ressignificar, ressemantizar, reencontrar formas de leitura para valorizar aquele acervo, certo? O que faz um curador, então? Olha, o curador é trabalhar com arte, pensar a arte e a sua relação com o mundo, não é? O curador deve ser uma pessoa capaz de identificar diferentes tendências e comportamentos do presente, articular com o futuro e com o passado,
certo? E para chegar ao resultado de uma exposição pronta, montada, há inúmeras e difíceis decisões que foram tomadas por, muitas vezes, muitos atores envolvidos e que envolvem todos os detalhes, desde a escolha dos artistas mesmo, como eu disse, do tema que está sendo exposto. Nós temos muitas vezes um acervo, nós temos que encontrar eixos, não é, dentro desse acervo que nos permitam estabelecer uma nova relação para aquelas obras que estão ali, não é, em princípio, numa posição tão estável e tão já determinada, e que muitas vezes elas são tiradas desse lugar, não é, de estabilidade delas, com uma proposta de uma outra leitura, uma nova leitura, um novo ponto de vista, enfim, que problematiza todo um momento, toda uma trajetória de um artista, pode ser, ou todo um tema mesmo, não é? A gente tem visto casos aí de obras que têm sido consideradas polêmicas por tratarem de temas, não é? Que atualmente são temas que estão sendo revistos a partir de uma outra perspectiva, e aquelas obras estão lá dentro, por exemplo, das instituições, consolidando, não é? Muitas vezes critérios que atualmente, no mundo contemporâneo, nós já consideramos que sejam critérios que devam ser revistos, na verdade, tá? Então, a função do curador vai ser muito trabalhar nos museus de arte, trabalhar o conceito, trabalhar esse pensamento crítico em cima do acervo e tentar ressignificar esse acervo. Para isso, claro, existem muitos métodos, muitas coisas envolvidas, muitos elementos envolvidos, tá certo? Bom, então, não é como é que as coisas aconteceram a partir daquele momento que aqueles alunos nos chamaram, então, para dar um workshop de curadoria, e como elas vão se encaminhar até hoje. Ora, isso aconteceu no segundo semestre de 2017, não é? Então, a partir do primeiro semestre de 2018, eu passei a oferecer uma disciplina para o curso de artes visuais, então é uma disciplina chamada... existe uma disciplina chamada Seminário de Tópicos Especiais. E nessa disciplina, Seminário de Tópicos Especiais, cada professor pode desenvolver o que ele gostaria de desenvolver, não é um assunto qualquer que ele considere que seja relevante. Então, em 2018-1, 2018-2, 2019-1, 2019-2 e 2020-1, ou seja, já estou no quinto semestre, que eu ofereço a disciplina de Seminário de Tópicos Especiais com ênfase em curadoria, certo? São turmas pequenas, geralmente, não é? Turmas de até 10 alunos, e essas disciplinas têm funcionado sempre no museu, certo? No museu. No primeiro semestre, no primeiro ano, aliás, em 2018-1, 2018-2, elas funcionaram no Centro de Artes. Mas aí depois, com dificuldade de espaço e tal, não é, eu acabei improvisando um espaço no museu e ter a facilidade dos alunos poderem, não é, fazer visitas ao museu, revisitar a reserva técnica, conhecer a coleção, conhecer a equipe de técnicos que trabalham no museu e acompanhar as montagens das exposições, certo? Então, nessa disciplina, a gente costuma rever, então, os principais conceitos e autores que trabalham com curadoria, ver os tipos de curadoria possíveis, não é? Para os museus de arte, especificamente, sempre, ok? E dentro dos museus de arte, assim, a curadoria em interface com a pesquisa, com projetos independentes, com instituições, então, vários aspectos aí desse personagem, não é? Dessa figura, que vai ter uma importância, não é, muito grande na arte como um todo nesse momento, e nos museus de arte também, aliás, principalmente nos museus de arte, certo? Então, essas disciplinas aconteceram nesse semestre, 2018-1, 2018-2, em 2018-1, eu dividi a disciplina com o professor Peregrin, não é? Eu montei a disciplina, mas nós dois iniciamos a disciplina juntos. No semestre de 2018-2, então, participou da disciplina eu, professor Pelegrini, novamente, e tivemos como convidada, não é, uma pós-doutoranda, desculpem, que atua junto ao mestrado de artes visuais aqui na UFPEL, que é a professora Gabriela Mota. Então, ela ministrou uma parte da disciplina, até mesmo porque ela é curadora, ela atua como curadora em instituições importantes do Brasil, tem publicações já sobre curadoria, já organizou eventos e seminários importantes sobre curadoria no Santander Cultural, tem publicações em cima disso e tal. Então, foi uma disciplina muito enriquecida, não é, com a contribuição dessa professora. E outros professores também, né, que tem experiência na área, a gente sempre chama
para conversar um pouco sobre esse assunto. Então, o professor Felipe Caldas falou um pouco sobre curadoria e mercado, a professora Neiva Bons já foi curadora na Bienal do Mercosul, também falou sobre as experiências dela como curadora, enfim. Então, tem essa riqueza toda, não é, de experiências, mas nunca perdendo do foco, não é, que a gente trabalha em cima de acervos. E aí, nesse sentido, não é, a equipe do museu, a Joana, que é a museóloga, e o Fábio, que é o conservador e restaurador do museu, eles também fornecem, não é, bastante suporte durante o andamento da disciplina. No primeiro ano, em 2018, eu tinha, paralelamente à disciplina, um projeto de ensino, que era um projeto de ensino mais voltado, assim, aos alunos interessados mesmo em participarem, então, das montagens de exposição e tal, ter um pouco essa experiência, essa vivência, né? Bom, em 2019, nós começamos a perceber, então, a necessidade de talvez aprofundar um pouco mais esses assuntos, não é, sobre curadoria. Porque, embora seja um assunto que, sobretudo no campo das artes plásticas, ele é muito falado atualmente, não é? E tem muita bibliografia nova surgindo, há uma relativa falta de sistematização. Então, nesse sentido, nós criamos, né, começamos a trabalhar com um grupo, que eu vou falar sobre esse grupo na sequência agora, não é? Para montar um projeto de pesquisa em curadoria, certo? Então, esse foi o segundo passo. Esse grupo de pesquisa vai conseguir montar o projeto de pesquisa, que vai ser aprovado para passar a funcionar a partir de 2019-2, certo? Então, em 2019-1, a disciplina funcionou comigo, com o professor Pellegrini, e aí a Amanda, uma mestranda também do curso de artes visuais, participou, então, como bolsista, não é? Fazendo estágio de docência dela nessa disciplina. Em 2019-2, então, eu fiquei sozinho, o professor Pellegrini aposentou-se, mas participa de algumas aulas, sempre dá uma contribuição, fala sobre as suas experiências, tem muita experiência com curadoria também no museu e em outros eventos independentes, assim. E aí, então, agora estamos em 2021, quer dizer, estaremos em 2021, não é que não sabemos ainda bem exatamente como vão acontecer as coisas. Em 2021, eu estou ministrando, então, oferecendo essa disciplina de curadoria na graduação, e vou também dividir a disciplina de curadoria com a professora Gabriela Mota, junto ao mestrado em artes visuais, que não é curadoria, é seminário de tópicos avançados, mas nós vamos trabalhar nessa disciplina do mestrado com esse assunto também, certo? Só uma outra coisa que é interessante, essa disciplina é oferecida sempre para poucos alunos, não é? Tem um fator, assim, que às vezes os alunos não sabem o que é aquela disciplina de seminário de tópicos especiais, então eu meio tenho que divulgar e dizer, olha, é curadoria e tal, né? Enfim, porque as pessoas veem o seminário de tópicos especiais, pode ser qualquer coisa, de fato, né? Essa disciplina abrange qualquer coisa. Mas nessa disciplina eu tenho recebido alunos da museologia, da conservação e restauro, da arquitetura e dos cursos de artes visuais, bacharelado e licenciatura. Esse é o público, não é principal, assim, não lembro se já teve alguém do design gráfico, não, a Amanda que é do design, mas que é do mestrado já, tá certo? Então esse é o público que tem trabalhado com a disciplina prioritariamente, ok? Deixa eu ver aqui, vou conseguir passar aqui. Então aí aparece montagem no museu também, exposição, eu vou mostrar essa exposição depois, mas mais para o fim. Então, a pesquisa, certo? Então, esse projeto de pesquisa é um projeto de pesquisa denominado Perspectivas Contemporâneas de Curadoria em Arte, não é? Esse projeto surgiu, como eu falei para vocês, então, a partir dessa necessidade, dessa demanda, não é? Que é entender um pouco melhor a curadoria, entender melhor, assim, sistematizar um pouco esse material, não é, que a gente tem sobre curadoria, tem muitos textos, muitos autores. Então, assim, o projeto de pesquisa, ele vai trabalhar principalmente com 4 objetivos principais, assim, não é? É essa revisão bibliográfica, não é? Que é uma coisa que a gente sempre está fazendo em qualquer pesquisa, a gente faz uma revisão bibliográfica. E aí pensar um pouco a situação da curadoria em Pelotas, assim, quando a gente começa a ver exposições com curadoria em Pelotas, por exemplo, não é? Em Porto Alegre, talvez, também, que é mais perto daqui, quando começa a aparecer essa figura do curador, não é? Depois, né, paralelamente a isso, uma série de entrevistas com pessoas, não é? Ou com gestores ou com curadores em diferentes instituições, em diferentes contextos, não é? Para entender um pouco como é que é a realidade deles, como é que é a atuação profissional deles, não é? Como é que é a rotina de trabalho deles, e focar, depois de tudo isso, não é? Pensar
como deve ser o ensino de curadoria, o ensino em curadoria. Para artes visuais, no nosso caso, parece claro. Agora, e para as demais áreas, não é? Os demais museus, eles têm curadores também? Esses curadores, eles têm em comum só o nome, mas têm práticas totalmente diferentes? Será que é tão diferente assim? Será que tem alguns pontos em comum? Quais são esses pontos comuns que podem podem estabelecer uma troca ou não, não é? Então, o projeto de pesquisa visa isso, não é? E é claro, nós começamos a desenvolver alguns desses pontos, não é? Com o pessoal da equipe da pesquisa, que são a Amanda, que é essa, então, bolsista do mestrado, que fez o estágio de docência dela do mestrado. Depois tem duas estudantes da graduação, que são do PET de Artes Visuais, que são a Gabriela e a Estela. Tem o Renan, que era aluno do PET, das Artes Visuais também, mas ele se formou, está fazendo uma especialização em curadoria em Porto Alegre, e é aluno do mestrado agora também, e vai começar a fazer o estágio de docência também em 2021, caso haja 2021, em algum momento ele vai fazer, não é? E, além desses, tem um convidado estrangeiro, que é o Eduardo Pérez Gonzalez, não é? O Eduardo, ele esteve em Pelotas ano passado, ele pesquisa também sobre o museu em desdobramento, não é? A partir de uma perspectiva delusiana. Então, nós nos conhecemos e trocamos muitas ideias a partir dessa perspectiva, não é? Do museu, da curadoria. Ele tem experiência como curador também, não é? E aí, então, ele se tornou um colaborador externo da pesquisa. E agora, não é? Recentemente, este ano, ingressou para o grupo de pesquisa também a professora Gabriela Mota, que tem uma larga experiência com curadoria. Então, nós estamos com um grupo realmente bom, interessante, para trabalharmos algumas questões, não é? E podemos avançar o conhecimento nessa área, certo? Então, a pesquisa que foi iniciada no passado, ela já teve alguns desdobramentos, certo? Alguns resultados, tá? Então, além do pessoal já ter apresentado alguns trabalhos aí, não é, em SIC, né, nesses ambientes da universidade, a gente já deu início também a algumas das entrevistas. Então, o Eduardo, não é, foi uma das pessoas que protagonizou essa possibilidade de a gente já fazer algumas, não é, entrevistas com profissionais fora do nosso contexto, de um outro contexto, não é, que é um contexto de um outro país, de uma outra realidade. Então, eu estive no Canadá o ano passado, não é, e lá nós conseguimos, então, fazer 7 entrevistas com 7 curadores, não é, de espaços bastante distintos. Então, desde a curadora do Museu de Arte Contemporânea de Montreal, não é, até artistas independentes, não é, escritores e curadores independentes também. Então, foram 7 entrevistas, elas estão no nosso site, nós estamos trabalhando ainda nessas entrevistas nesse momento para publicar os resultados dessa pesquisa. Já temos conversado, o Eduardo tem conversado lá em Montreal com algumas das pessoas dessas instituições, eles são muito interessados em estabelecer essa interlocução conosco. Então, é realmente assim, uma troca muito rica, não é, que a gente está conseguindo estabelecer nesse momento. Aliás, a propósito disso, eu ia falar no início, mas acabei atropelando um pouco a minha introdução, que Montreal, enfim, não é a parte do Canadá que fala francês, e na língua francesa ainda é pouquíssimo usado o termo curador, curateur, né? Existe na França agora, recentemente, algumas bibliografias estão usando curateur, mas essa função do curador, ela continua sendo designada em francês, na língua francesa, por commissaire d'exposition, comissário de exposição, ou por conservador. Não é? Então, para vocês verem como a língua mantém ainda essa proximidade de fato daquela raiz, tá? da origem da função. Deixa eu apressar um pouco aqui, eu já estou há 23 minutos falando. Tá? Então, a pesquisa está nesse ponto, tá certo? Aí, com esses conhecimentos da pesquisa e com essa construção e esse preparo que a gente vai fazendo, não é, ao longo das atividades de ensino, então, nós formalizamos isso tudo nesse projeto de pesquisa, não é? Aí tem uma imagem, então, para vocês do Museu de Arte Contemporânea de Montreal, não é? Que nós entrevistamos lá, foi a curadora do museu, que é a Marie-Ève Beaupré. Então, aí surge um projeto de extensão. O museu sempre tem projetos de extensão, né, ligados às exposições, todos os anos tem. Mas esse foi um projeto específico, não é, ligado
tendo em vista a articulação dessas coisas, não é? Que é o que a gente chama de LAC-MALG, né? Que é o Laboratório de Curadoria do MALG, certo? Como funções, o Laboratório de Curadoria do MALG tem o objetivo de pensar, não é? Pensar e propor e promover exposições no MALG, sobretudo, não é? Sobretudo, tendo em vista o acervo do museu, tá? Tendo em vista o acervo do museu. Mas também o próprio laboratório tem no seu objetivo, assim, pensar e propor exposições para outras instituições também, não é? Não apenas para o MALG, mas para outras instituições também. Que foi o que aconteceu agora no início de 2020, não é? Quando a Secult, através do secretário Jorge Rona, nos chamou para a gente do Laboratório de Curadoria fazer uma exposição com o acervo de artes visuais do Instituto João Simões Lopes Neto. E isso foi inaugurado um pouquinho antes, né, do período de reclusão, aí, de quarentena, de isolamento, e a gente chegou a montar essa exposição. Então, foi uma experiência bacana, interessante, né, que extrapola os muros do museu, mas vai também ao encontro de um outro acervo, e trabalhar um outro acervo também, certo? Então, esse projeto, ele é um projeto, assim, que ele tenta levar ao conhecimento da comunidade o que é produzido, né, no âmbito dessas atividades todas. Então, tem um site, não é? O Renan e a Amanda, principalmente, têm trabalhado nesse site. Então, ali nesse site tem as atividades de pesquisa, tem as atividades de ensino, tem as atividades de extensão, com as exposições propriamente ditas, não é? Que a gente vai fazer, então, através desse projeto, que é o próximo ponto para a gente nós vamos passar. Então, nas ações, nós vamos ter uma série de exposições que foram feitas já por esse grupo. É um grupo, não é? Nem todas as pessoas do grupo vão trabalhar o tempo todo em todas as ações, certo? Em algumas ações trabalham mais algumas pessoas, em outras ações trabalham mais outras pessoas, mas a gente sempre troca as ideias, discute, não é, os pontos de vista, chega aos consensos. Então, já foram realizadas 5 exposições, não é, 1, 2, 3, 4, 5 exposições, a partir desse laboratório tendo sido aprovado como projeto. Foram sabores nas coleções do MALG, uma exposição que foi até atendendo uma demanda da própria rede dos museus da UFPEL. O ano passado, na ocasião da FenaDoce, não é, o Sindicato de Lojistas de Pelotas, não é, pediu entrou em contato com a universidade para a gente tentar desenvolver ações em sintonia com a FenaDoce. Então, nós procuramos no acervo obras que pudessem nos oferecer algum tipo de relação, de interlocução com esse evento, que é a FenaDoce. Então, foram sabores nas coleções do MALG. Depois, geometrias em torno da pureza das formas. Lenora Rosenfield, Entre Mundos, foi uma artista convidada que veio, não é, e nos convidou para fazer a curadoria da exposição dela aqui em Pelotas. Ela já tinha feito em Porto Alegre. Depois, a exposição que está montada atualmente ainda, não é, que é o Eu entre o Autorretrato e a Selfie, que eu vou falar um pouco mais dela quando apresentar as exposições agora propriamente ditas, e essa exposição que inaugurou agora, poucos dias antes de nós fecharmos tudo, que foi Ver Simões Lopes Neto hoje, certo? Então, aqui temos um pouco algumas imagens de montagem da exposição, não é? Dessas sabores nas coleções do MALG. Vejam, quando a gente trabalha com acervo, é extremamente importante a presença de um conservador e de um museólogo, certo? Eles conhecem profundamente o acervo. No caso do MALG, a Joana e o Fábio conhecem profundamente o acervo. Eles são, assim, peças importantíssimas para nos ajudarem a pensar e a construir isso. Muitas vezes eles têm interpretações também, não é, assim, que enriquecem os nossos pontos de vista. Eles são parte também, não é, desse projeto nosso, mas eles, assim, eles talvez sejam permanentes, nós todos sejamos, não é, efêmeros no projeto, talvez eles sejam as pessoas que estejam ali assegurados, não é, de uma maneira mais incondicional. Então, aqui tem uma imagem da montagem da exposição, né, esses sabores nas coleções do MALG, identificando, então, todas as obras que tinham frutos, alguma coisa alusiva à alimentação, à comida e tal. Então, nós selecionamos tudo isso para montar essa exposição. Foi uma exposição interessante, bacana, né? A gente começa a fazer leituras, né, transversais das coleções do museu. O MALG possui 8 coleções, então nessas coleções às vezes a gente começa a estabelecer relações de umas obras de uma coleção com outra. Tem aqui, por exemplo, muitas obras da Escola de Belas Artes, que são naturezas mortas, que são cenas de alimentos, não é, cenas de objetos de cozinha, ou coisas assim.
Tá? Aí depois dessa exposição, não é uma exposição para estabelecer um contraponto com aquela, não é? E mostrar um pouco um outro lado do acervo. Então, geometrias em torno da pureza das formas, né? Então, pegando um outro viés, assim, né? Do que aquele viés que é mais figurativo, não é, e tal. Então, trabalhamos uma exposição que vai pensar um momento bem específico da história, tá ligado ao surgimento da arte moderna mesmo, não é? Então, houve essa exposição sobre geometria, tá? Com obras do acervo do museu também. E aí, depois dessa exposição, teve então essa exposição da Lenora Rosenfield, que era uma exposição já de uma artista, uma exposição monográfica, certo? Então, essa exposição esteve em Porto Alegre, no Marques, ocupando 2 salas gigantescas, enfim, e ela teve que ser reduzida, né? E isso também é um trabalho curatorial, ver o que vai se expor num espaço menor, adequar aquela exposição grande para uma exposição pequena. Então, fizemos isso, tinha que escolher poucos trabalhos, mas que dessem um pouco a ideia da trajetória da artista de uma maneira mais geral. Então, essa exposição foi apresentada também, com o lançamento do livro aqui em Pelotas, ok? E, finalmente, em janeiro de 2020, nós inauguramos, esse grupo, então, inaugurou, embora eu, o Eduardo e a Amanda temos trabalhado mais, na concepção dessa exposição, ela foi discutida por todo o grupo aí de curadoria. Essa exposição, o eu entre o autorretrato e a selfie, não é? Autorretrato é uma obra, é um gênero, né, de arte que tem obras no museu, certo? E a selfie é um tópico, digamos que contemporâneo, não é? É uma coisa que está presente no mundo, que as pessoas, estão fazendo muito o tempo inteiro. Então, um pouco a função dessas curadorias com o acervo também, ressemantizar o acervo significa um pouco isso também, significa atualizá-lo, aproximá-lo do mundo contemporâneo, não é ver em que medida nós podemos estabelecer conexões, e essa é uma exposição muito interessante, não é, porque nós pegamos os autorretratos do museu, e aí propusemos, não é isso, em janeiro, começamos a pensar nisso do ano, para que as pessoas fizessem selfies, não é, e essas selfies, elas pudessem, publicar em algumas redes sociais, no Instagram foi a plataforma prioritária que a gente utilizou, para que a gente pudesse, com algumas hashtags, que a gente pudesse rastrear essas imagens, selfie no mal, e era, então, e essas selfies, elas foram, então, aos poucos, sendo ampliadas e sendo aplicadas na parede do museu, e está isso em processo ainda, tá? Aqui, eu mostro para vocês que a curadoria, ela implica em tudo isso. Aqui nós temos o texto de abertura, nós temos o convite, nós temos os folders com textos críticos. Então, na curadoria, a gente pensa em todos esses aspectos. Qual é o tema, quem são os artistas, qual a relevância desse tema, o que nós vamos falar sobre isso, como nós vamos falar sobre isso e para quem nós estamos falando sobre isso. Então, são todos esses elementos, que estão presentes, além, de todo o trabalho de montagem, por exemplo, quando eu conversei com a Joana e disse, Joana, vamos tentar localizar todas as obras que tem de autorretrato no museu. Tinha algumas obras que diziam no título autorretrato, outras não trazem no título autorretrato, outras a gente supôs que poderiam ser autorretratos. Ou seja, então, isso é ressemantizar um acervo, é começar a identificar aspectos, características em uma coleção que a gente pensava que já fosse, bom, a coleção está aí, as obras são essas. Não, elas são sempre ricas, possíveis de serem desmembradas, exploradas, recolocadas, certo? Então, aqui tem uma outra imagem dessa exposição, as imagens que eu usei anteriormente, quando estava falando de como se construiu o processo, a maioria delas eram imagens dessa exposição aqui em construção, correto? É uma exposição que a gente usou espelhos também, porque o espelho tem esse apelo, a pessoa se ver, se refletir, se olhar como uma pessoa, porque a pessoa quando faz selfie hoje, na verdade, ela está quase como se olhando no espelho mesmo, o Pellegrini tem obras nessa exposição, como artista, onde ele trabalha com Polaroids. A Polaroid era uma foto instantânea, que tinha um pouco esse efeito da a pessoa poder se ver na hora. E o Eduardo fez uma pesquisa extensiva, assim, eu não vou dizer que é exaustiva, porque ele não acabou com tudo, mas foi muito profunda sobre selfie no Canadá. E aí nós detectamos, nós chegamos à conclusão que há muita coisa publicada na língua francesa e inglesa sobre selfie, e há muito pouca coisa publicada em português sobre selfie. Então, nós já estamos trabalhando num artigo sobre isso, o meu doutorado é sobre autorretrato, ele fez uma pesquisa exaustiva sobre selfie lá, esse artigo deve sair em seguida aí, tendo a exposição como pano de fundo também. Então, uma exposição e uma curadoria também são a produção de novos conhecimentos, certo? A produção de novos conhecimentos. Tem aqui as selfies das pessoas nas paredes já colocadas, ok.
ampliadas e colocadas. E a última exposição que nós organizamos, então, foi essa, ver Simões Lopes Neto hoje, porque o Instituto João Simões Lopes Neto, que é um instituto literário, não é, há alguns anos atrás, ele organizava o Prêmio João Simões Lopes Neto Artes Visuais, que era para estabelecer justamente essa conexão e essa inter-relação entre artes visuais e literatura a partir da obra João Simões Lopes Neto. Eles estão com esse acervo lá, não é, no Instituto, e nós fizemos uma exposição, então, revisitando e montando nas galerias da Secult o acervo do João Simões Lopes Neto. É uma exposição que está muito interessante também, não é? Não sei se ela continua montada ou não, porque depois desse período, não é tudo... Aqui são cenas da montagem, tá? E aí, por fim, não é Covid-19. Então, nós tivemos que parar com tudo, o museu fechou, instituições todas fechadas, não é? E aí, como nós ficamos agora? Né? Estamos aqui, nos reinventando neste momento, não é? Mas foi uma coincidência que quando nós começamos a trabalhar essa exposição da selfie, não é? A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Eduardo. Ele disse assim, olha, né, não é uma novidade trabalhar com selfie no museu. Alguns outros museus do mundo já fizeram isso também, mas seria uma coisa interessante trazer para dentro do museu essa prática e confrontar com o acervo. A Amanda também disse assim, pois é, a gente podia pensar para esse ano um conceito de um museu conectado. Foi incrível, porque assim, a gente teve que se conectar de qualquer forma. Nós estamos aqui nos conectando através de outras formas, não é? E então nós estamos pensando em algumas ações, né? Uma já foi pensada, né? A gente dá continuidade a essa ação que eu propunha fazer uma selfie no museu, tá? Porque não é só fazer uma selfie no museu, com o hashtag daquelas obras, né? Para fazer com que as pessoas se aproximem um pouco daquilo também, não só um simples selfie. Mas aí nós tivemos que então deslocar isso, né? E propor outras coisas. E o que nós estamos propondo então foi essa ação, não é? No Facebook e no Instagram, duas redes sociais, aí, não é, que é selfie-isolamento. Então, propondo para as pessoas, não é, fazerem aí selfies, não é, de como estão vivendo o isolamento, como várias pessoas estão fazendo várias coisas, o museu se alinhou um pouco a isso para propor algumas coisas. A obra que nós abrimos, então, nessa exposição do autorretrato e a selfie, nós temos vários artistas que têm uma produção mais convencional. Tem 6 autorretratos do Gotuso, depois tem mais uns 5 autorretratos da Escola de Belas Artes, e tem 3 autorretratos contemporâneos. Então, nós pegamos os autorretratos contemporâneos, que são os autorretratos mais inusitados, né? Por exemplo, esse aqui que abre a nossa chamada, essa é do André Venzon, onde não se vê o rosto, onde o rosto dele está dentro de uma caixa, ou seja, é quase como nós que estamos hoje, não é? Nesse isolamento, vedando todas as coisas, usando máscaras e coisas assim. Então, foi a primeira obra de chamada, essa. Depois veio a do Daniel Acosta, né? Que é Duplo Eu, o nome. E a terceira é a do Peregrin, que é autorretrato, da série Narcisos, que são esses autorretratos feitos com uma Polaroid, não é? Próximo ao corpo. Então, tem essa relação do corpo, não é? Também. E essa relação do corpo, que é o nosso objeto hoje, não é? É frágil perante a epidemia, perante a pandemia, ok? Então, a gente propôs isso, talvez já estamos pensando em propor novas ações, né, porque nesse meio tempo o Eduardo viria do Canadá e estaria aqui no encerramento da exposição, e nós faríamos, então, uma conversa, encerramento com os artistas, os curadores, não é? E mais alguns convidados, a Raquel Recuero, que trabalha com mídias sociais digitais na universidade, era uma das convidadas. Não conseguimos fazer isso, então estamos pensando em refazer, não é? O Daniel Moura, que é o nosso fotógrafo também, foi lá, fez as exposições dessa exposição, e também um pequeno vídeo, não é? Que está no Facebook e no Instagram também. Então temos trabalhado dessa forma. E aí nós talvez estamos pensando agora em fazer essa conversa que nós faríamos, não é? Nós vamos fazer um vídeo, não é, com os nossos depoimentos, como curador, como artista, não é? Como uma outra pessoa que de repente possa contribuir de alguma forma com essas questões que estão sendo discutidas, e talvez até mesmo em cima da questão da própria pandemia, tá? Só que eu já estou falando há muito tempo, já estou há 38 minutos, eu acho, certo? Aqui o endereço do Laboratório de Curadoria do MAUG, não é? Sei que vai ser difícil para vocês copiarem, mas se vocês colocarem no Google Curadoria UFPEL, vocês vão ser direcionadas para esse LACMAUG, onde ali estão um pouco das nossas, das coisas que nós temos feito. E, enfim, é isso, tá? Não vou ficar falando muito mais do que isso, porque o nosso tempo é curto e também o nosso espaço aqui é mais informal, tá certo? Então, agradeço pelo convite, agradeço pela audiência de todos que se dispuseram a me ouvir aqui também, e se alguém quiser conversar um pouco, saber, tiver dúvidas, eu estou à disposição. Obrigado.
Bem, Laura, eu queria te agradecer, já que coube a mim fazer a mediação da mesa, né? Foi ótimo ver o trabalho e a quantidade de produção em um espaço de tempo curto, né? Sim. O laboratório não tem tanto tempo e já fez esse monte de produção, né? Como a universidade produz conhecimento, isso é incrível, assim. Tu sabe, Andréia, que assim, ó, isso depende um pouco da natureza dos museus também, entende? Então, acho que o Museu de Arte, ele tem um pouco mais esse perfil de fazer muitas exposições, não é? Do que os museus que têm outro tipo de acervo, não é? O ano passado, no MAUG, nós fizemos 14 exposições em 2019, não é? Que é um número muito grande. Muito grande. Porque todo o envolvimento, né, selecionar as obras, ver o estado de conservação que elas estão, é muito trabalho, não é pouco trabalho, não. É muito trabalho, produzir o texto de parede, produzir o texto de folder, produzir as fotos, produzir tal, divulgar, é muita coisa, realmente muita coisa. Então, vocês estão de parabéns, e eu acho que a equipe do MAUG trabalha, assim, brilhantemente, né, é o único museu da universidade que consegue ter realmente uma equipe, né, tem conservador, tem a direção, tem secretário, tem a museóloga, né? E os outros nossos museus ainda não conseguimos montar uma equipe tão boa como a do MAUG, né? Mas é uma das metas. Vamos ver se um dia a gente consegue. Não, a equipe do MAUG é muito boa, assim. Todos os servidores são muito bons. A Roberta, a secretária, o Fábio, a restauradora, a Joana, a museóloga, eles são excelentes. Então, o ano passado, quando veio uma curadora do Rio para cá, fazia a curadoria de uma exposição de gravuras do QE para o Seminário Nacional de História da Arte. Ela foi encantada, assim, encantada com a equipe do museu, né? E ela saiu daqui, assim, impressionada com isso. A Silvana acabou de colocar um link que é para as pessoas que querem ter certificado, né, dessa apresentação. Muitos alunos, às vezes, precisam para as horas complementares, né, para formatura, alguma coisa. Então, o link está disponível ali no chat. E aí eu abro para perguntas, se querem abrir o microfone, se querem abrir a câmera. Às vezes, muitas câmeras dá problema nos links, assim. Então, vocês podem perguntar pelo chat ou abre o microfone e pergunta para o Lauer. Tá bem? Temos algumas coisas ali no chat. Está acompanhando, Lauer, aí? Estou acompanhando. Roberto, pode abrir teu microfone, Roberto. Tá escutando, Roberto? O Roberto gostaria de falar. Pode falar. O Renan colocou os links, né, do site. O Roberto está abrindo a câmera. Alô? Não, Roberto, nós estamos te escutando. Liga o microfone. Embaixo, nas bolinhas, são 3 ícones redondinhos. Tem um que é o microfone. Outro é a câmera e o outro é ficar mudo e... Conseguiu, Roberto? Não sei. Conseguiu. Agora estamos te escutando. Tá. Lauer, parabéns pela tua fala, super bom te ouvir e pelo trabalho, que é super importante, super especializado na região, né? É realmente, assim, digno de muitos aplausos. Faz cerca de 2 dias que eu ouvi um podcast do Luiz Camilo Osório, que ele falava justamente sobre curadoria. E ele falava sobre a reforma, sobre a ampliação do MoMA, né? E como o MoMA, a partir de uma política de curadoria, reestruturou a maneira como o acervo permanente do museu era exposto, né? E foi muito interessante porque ele abordou assim as relações entre a história da arte e a curadoria do museu. Ele usou, por exemplo, o exemplo de algumas obras clássicas da arte moderna, principalmente o Le Demoiselle d'Avignon, do Picasso, que por muito tempo era exposta ao lado de outras obras clássicas da arte moderna, do construtivismo russo, neoplasticismo e por aí afora. E agora eles apresentam essa obra ao lado de obras de artistas contemporâneos que exploram outras questões
que não o formalismo da arte moderna, mas sim questões identitárias, questões da sociedade contemporânea. E aí o título do texto que ele usou como base para discutir no podcast dele era até um pouco informal, assim, era finalmente o MoMA caiu na real, mas ele estava justamente valorizando que essas decisões de curadoria estavam permitindo assim novas compreensões, novas relações entre o acervo do MoMA e a história da arte, da cultura e da sociedade. Bom, então eu falei tudo isso porque eu acharia legal se tu quisesse nos falar no MAUG situações equivalentes que tenham acontecido, né, em relação ao acervo, novos olhares para a história da arte. Um pouco tu já falou sobre isso, mas te ouvi um pouquinho mais. Certo, Roberto. Não, isso é bem interessante. A Andréia, inclusive, ela faz parte da nossa comissão de acervo do MAUG, né? E assim, bom, tu deve saber, não é? Os museus de arte, eles fazem parte do sistema de arte, que é um sistema bem complexo que envolve várias instâncias, não é? E muitas vezes, assim, se espera do museu de arte, não é? Se espera do museu de arte muito... Aqui, principalmente, eu lembro que o Margues, alguns anos atrás, quando lançou uma série de catálogos, não é? Tinha um texto do Gaudêncio Fiteles, que foi o curador da Queer Museu, que ele dizia o seguinte, que em dado momento da história, da nossa história aqui, regional, não é? Os museus tiveram que assumir um pouco a função de galerias de arte, não é? Em períodos de muita crise econômica, quando todos os espaços privados não resistem e fecham, os museus são aquelas instituições que continuam funcionando, né? Continuam assegurando a produção e o escoamento dessa produção, certo? Aí, quando as coisas começam a funcionar um pouco melhor, a instituição pode se ver para si própria novamente e pode começar, então, a pensar nas suas vocações mesmas. Ora, o MAUG, durante muito tempo, ele funcionou assim, com editais, para pessoas exporem lá e tal. Aí, quando começou a não ter mais edital, as pessoas ficaram assim, mas não tem mais edital? Olha, o MAUG tem quase 4.000 obras no acervo, certo? E essas obras não podem ficar guardadas lá dentro. Então, quando a gente está trabalhando com curadoria em cima do acervo, e é por isso que eu tenho dito sempre, não é que esse laboratório de curadoria tem uma prioridade, é o acervo. Claro, a gente pode estabelecer diálogos do acervo com outras coisas, que é o caso que está acontecendo nessa exposição agora do autorretrato, não é? Por exemplo, ali várias obras foram problematizadas, não é? Digamos assim, tem autorretratos do Gotuso que não são assinados nem datados, né? Vieram numa das doações do Gotuso depois que ele morreu. Então, assim, supõe-se que seja do Gotuso, por semelhança, mas ele é tão parecido assim mesmo com os outros Gotusos, entende? Então isso começa a reproblematizar obras que até então eram tidas, o autorretrato do Gotuso, né? Então, nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho bem importante também, tá? Nós não conseguimos fazer isso aqui no MAUG ainda, tá? Acho que o dia que nós conseguirmos fazer isso seria, assim, maravilhoso, não é? O museu, como eu falei para vocês, tem 8 coleções agora. Algumas muito grandes, mas muito pequenas. A coleção Faustino Trápaga tem poucas obras, não chega nem a 20 obras quase, tá? Uma coisa muito pequena. Obras ótimas, excelentes, obras de arte europeias, na sua maioria do século XIX, não é? Até a coleção Vinhores, que tem quase 600 itens, certo? Ou mais do que isso. Então, são coleções diferentes. Agora, o ideal seria que a gente conseguisse, não é? Alguém para trabalhar em cima de cada uma dessas coleções, certo? Que a gente pudesse montar, não é? Um núcleo, né, de curadoria do museu, não é? Porque, assim, uma coisa que eu não falei, o laboratório de curadoria do museu, ele atende, até eu coloquei ali, mas não falei, ele atende ao núcleo de curadoria do museu, certo? Então, o museu tem um núcleo de curadoria, de programação de curadoria, que é estabelecido, com representantes e tal, e aí esse laboratório se dirige a esse núcleo para, então, propor exposições, ações ou coisas assim. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, alguém que estudasse as coleções, com isso nós poderíamos dar um grande passo. Agora mesmo nós estamos enfrentando esse problema, não é? Essa semana, conversando com a Andréia, não é, com a Silvana, pensando em alguém para falar sobre as obras do Caringi, porque a coleção mais recente do museu ainda não foi nem divulgada, ela ia ser divulgada o ano passado, no final do ano, né? Mas aí acabam sendo problemas pessoais da família do Caringi, e a exposição acabou não acontecendo. Mas o Museu MAUG tem um acervo grande de peças do Caringi. O Caringi é um artista importante pelotense, não é? Então, a comissão propôs
o Conselho do Museu aprovou também já a criação da coleção Caringi. Então, é uma nova frente de trabalho aí, não é? Nós vamos ter agora conversa com pessoas que estudaram Caringi nas próximas semanas aí, né? Já estamos trabalhando sobre isso. Mas, e temos, por exemplo, aquela coleção do Vinholes, que tem arte oriental ali, que é uma coisa espetacular, entende? E também precisa ser estudada, desesperadamente. Então, realmente, isso que tu fala, assim, com relação a essa conversa do Luiz Camilo Osório, não é? De fato, o acervo, ele sempre é uma coisa muito viva, não é? E a função da curadoria numa instituição que possui acervo é justamente essa, ressemantizar, estabelecer novas relações transversais entre as próprias obras do próprio acervo e obras externas. Porque nessa exposição mesmo, agora do autorretrato, nós convidamos mais 2 artistas contemporâneos. E aí, nesse momento, não é? Estamos conversando, eu, Eduardo e Amanda, pensamos assim, ora, qual é a coleção de arte contemporânea que o MAUG tem? Acho que não fizemos ainda uma exposição. O que tem de contemporâneo no acervo do MAUG? Certo? E é uma proposta que já está colocada aí, não é? E aí, para pensar também nas aquisições, o que vai interessar para o MAUG daqui para frente ter? Certo? Então, obrigado pelo teu comentário, eu acho que foi muito oportuno para a gente pensar juntos essas questões. Tu da universidade também, André, também somos pessoas que trabalhamos afins, então vamos ver se conseguimos fazer essas coisas juntos, inclusive. Já fica aqui quase um convite. A gente vai se virando em todas as frentes, né? É um trabalho exaustivo. Até aprender a usar essas novas tecnologias aqui, que a gente fica completamente... tudo é novo, né? Tudo é novo. E a facilidade que os meus filhos têm em lidar com isso. Eles estão assistindo aulas diariamente. A Sofia entra às 7h30 da manhã, às 10 para o meio-dia, e sabe mexer em todos os mecanismos do sistema que eu fico rateando, né? Sim. Temos mais perguntas ali, ó. O Roberto agradeceu as considerações, né? E a Sandra Cavalheiro. Obrigado, Sandra. Alguém mais quer fazer perguntas? Podem abrir o microfone, pessoal. Obrigado, Desirê. Nós estamos trabalhando há horas tentando fazer um trabalho juntos, na verdade, não é? Sobre acessibilidade. Temos a coleção do Gotuso, que é a coleção que está permanentemente em exposição. Ela me pediu esse ano, eu tive um pouco de dificuldade, assim, mas aí eu e a Joana dividimos, e o Fábio também, para mandar as audiodescrições. Espero que esse projeto que a gente esteja pensando junto a partir da PREC, um projeto da Francisca, que a gente possa começar a trabalhar com ele esse ano já. É muito importante isso. A gente está com esse tempo de pandemia, a gente está com esse projeto que a gente deve lançar agora para maio, para a Semana dos Museus, que é os museus para ouvir, né? Pela rádio. Espero que a gente consiga colocar no ar isso rápido também. Mais uma atividade. Né? Sim. E também lembrando, já que tem uma mesa com o diretor do museu, que dia 18 de maio a gente vai comemorar o Dia Internacional dos Museus, né? Então a gente também está montando uma programação virtual com os museus, né, para essa semana. E vamos reeditar mais um ano o nosso seminário, então todos convidados para participarem. As inscrições para apresentação de comunicações foram prorrogadas até o dia 8, né? E lançaremos os anais do ano passado, que inclusive tem texto da equipe do MAUG sobre as exposições realizadas naquele período. Então, são 17 artigos que vão ser lançados, então, nos anais. A gente pretende lançar no Dia Internacional dos Museus, dia 18. Bacana. Todos convidados, né, para participar. A gente vai usar esse espaço nosso aqui para montar a programação da Semana dos Museus também. Eu queria também convidar todos, assim, estender esse convite dessas disciplinas que são oferecidas sobre curadoria para os alunos dos cursos de museologia, de conservação e restauro também, tá? Que eles são sempre muito bem-vindos, os de arquitetura, de design, enfim, tá? Porque a curadoria, ela é um campo de atividade essencialmente multidisciplinar ou interdisciplinar, certo? E todas as colaborações de história também, já tivemos alunos, não é? São bem-vindas. Eu acho que é uma experiência bacana, assim, discutir esses pontos de vista. A Duda está aqui parabenizando a Nelise, nosso colega, que agora é nosso colega da UFPEL, que foi muito tempo diretora do Museu da Baronesa. Isso, a Cris, né, que coordena lá o Isales, nosso vizinho do
Campus 2 também, parceira da rede de museus. Muito legal. A gente teve um público bem grande hoje, né? A gente está mantendo em torno de 30 e poucas pessoas, né? Duda, pode falar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Oi, eu entro e saio da sala porque a minha internet hoje tá com problemas, tá? Então, eu estava digitando, resolvi, então, colocar a pergunta aqui para o Lauer, né? Então, assim, tô adorando, ontem já entrei, já escutei, tô adorando esse espaço, vice Andréia, parabéns pelo projeto, ontem parabéns. Entrei, já conversamos um pouco aqui, conheci, né, mais a fundo o projeto Laboratório Aberto, coordenado pela Andréia, e então tem sido ótimo, estou adorando, né? O Lauer, então, ele recentemente ingressou no programa de pós-graduação em artes visuais, né? Programa de pós-graduação mestrado em artes visuais, e vinculou 2 pesquisas, né? Uma voltada mais a pesquisa do artista, para um viés mais de pesquisa de artista, né, por meio da sua produção de pintura, que envolve, obviamente, né, uma série de cognições aí, e também um projeto que é um projeto também voltado aos processos as investigações que envolvem os processos de curadoria. Então, eu queria, Laura, que tu pudesse falar um pouquinho, assim, da importância, assim, eu vou dizer que acho que é muito importante, né, essa frente que tu vais abrir para o desenvolvimento de pesquisas voltadas a essa temática, a temática que tu trazes aqui da curadoria. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, já pensando em uma questão abordada anteriormente em relação ao estudo, né, que pode ser, obviamente, desdobrado, né, dessas atividades, né, que envolvem a curadoria. Obrigada, um abraço em todos. Ok, obrigado, Duda. Então, sim, realmente não é... Bom, eu, como a Duda falou, não é? Eu também sou artista, eu tenho uma pesquisa em poéticas visuais também, não é? E aí é interessante, assim, porque, bom, primeiro eu vou tentar estabelecer uma conexão entre as duas coisas e depois vou falar um pouco mais sobre a curadoria. No começo, assim, do século XX, eram os próprios artistas que organizavam essas exposições. Não é? Isso é interessante de se estudar. Quando a gente estuda o modernismo, eram os próprios artistas que organizavam as exposições, não é? E até hoje, não é? Nós temos, assim, artistas que, por mais que as coisas tenham se especializado, não é? O artista não se tornou, assim, uma pessoa que vai lá, senta, pensa, cria, produz e deu, acabou o mundo ali. Não. Tem até um artista brasileiro, que é teórico também, que ele tem um livro chamado O Manual do Artista, etc., não é? Que é o Ricardo Basbaum. Ele diz que hoje em dia, para um cara ser um artista, uma vez ser um artista, não adianta ele só produzir, ele tem que produzir, dar aula, como nós estamos fazendo, dar aula, escreve, participa de congressos, não é? Vai publicar, vai participar de salão, vai escrever, etc., um monte de coisa, inclusive ser curador, também, não é? Quando eu estive em Montreal, uma das pessoas que eu entrevistei lá foi um artista importante de Montreal, né, na cena quebecoise, como eles dizem, que foi o Serge Murphy. Então, o Serge Murphy tem uma função muito importante, assim, lá na cena artística de Montreal, não é? De organizar exposições dos seus pares, os americanos também são muito assim, na verdade, não é? Então, essa função do artista, não é? Como gestor, é uma coisa que, volta e meia, a gente encontra pessoas que vão trabalhar com esse perfil, assim, também. O próprio Andy Warhol mesmo, né, vamos dizer assim, tudo bem que ele nunca foi curador, mas ele tinha uma revista, ele tinha uma banda de rock, ele era cineasta, tá? Então fazia muitas coisas. São pessoas que fazem muitas coisas, tem que se pensar e se administrar de alguma forma, tá? Então, como artista, eu tento fazer um pouco isso também. E a curadoria, não é? Lá em Montreal também eles ficaram bastante surpresos, assim, e felizes até, não é assim, saber que nós estávamos pesquisando isso aqui, não é? Porque, de fato, como eu falei, tem muita gente escrevendo sobre curadoria hoje, tem, né? O curador, sobretudo no mundo da arte, é uma figura importante aí, não é? Que tem um certo, né, aura, não é? De poder mesmo, até em torno dele, mas ainda são coisas muito recentes, não é? Porque dos anos 60 para cá, em termos históricos, isso é nada, isso é muito recente, não é? Então, assim, existem poucos cursos de curadoria, não é ainda, poucos cursos de curadoria, não é? Talvez nem tenha que ter um curso de curadoria, né? Mas tem algumas especializações em curadoria e tal. Então, assim,
quando a gente pode começar a estudar curadoria? O que é importante estudar na curadoria, além dos aspectos gerais, assim, não é? O curador, ele não vai estudar aquilo para ser curador. Não, porque um curador ele vai ter que saber um pouco de tudo, não é? Ele vai trabalhar, assim, com todas as coisas do mundo, mas em termos, assim, ele tem que saber um pouco, não é, de expografia, um pouco de noção de espaço, um pouco de noção de acervos, de conservação de obras e tal, né? Então, tem algumas coisas básicas aí, quando essa pessoa pode estudar, como ela pode estudar, não é? Então, nesse sentido, não é? Eu acho que, de fato, sim, Duda, é um campo que é emergente ainda, não é? Nós temos vários livros sobre curadoria publicados, mas, assim, são livros, mas ainda são muitas coisas experimentais, não é? Tal, são, né, digamos, são vários artigos publicados em conjunto e tal, não é? Alguns são mais consolidados, têm mais fôlego, outros são mais, não é? Relatos mesmo. Então, eu acho que realmente é um campo de conhecimento que está aberto, que acho que não é só para os museus de arte, os outros museus também podem e devem pensar os seus formatos, não é? Dessa pessoa que estabelece os conceitos, que propõe as leituras, né, que propõe o olhar, não é? E de maneira discreta, mas com consistência. Então, acho que é um campo importante nesse momento, de nós estarmos fazendo essas pesquisas. Essa parceria com o Eduardo no Canadá foi muito importante para nós conseguirmos, assim, estabelecer essas conexões imediatamente já, também, não é, com outro contexto. Também, quando teve o seminário de História da Arte da Neiva, o Felipe Chamovitch, não é, conversou comigo no MAUG, não é, e ele se mostrou também muito simpático à iniciativa, a ideia. Já teve no MAN de São Paulo, não é? No final dos anos 90, início dos anos 2000, um grupo de curadoria do MAN, que funcionou muito bem, e ele mandou o catálogo depois, né, para o museu. Então, aí são esforços que a gente tem feito em conjunto para pensar essas questões todas, que são questões importantes para a área da cultura como um todo, eu diria. Não sei se eu respondo, acho que é isso. Acho que foi bem respondido. Alguém mais quer fazer perguntas? Tem bastante gente, a gente está ainda com 31 pessoas na sala, né? Eu acho que a gente pode estender um pouquinho mais, se alguém mais tem questões para levantar com o Lauer, né? Eu não queria só também, assim, dizer isso, né, que o museu está à disposição, né, das pessoas que têm interesse em ir lá visitar e tudo, e colaborar, enfim, e também a disciplina, não é? É o primeiro passo. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, como é que eu faço parte desse grupo, por exemplo, do laboratório? Faz parte, assim, começa estudando, não é? Vai começando lá pelo ensino, aí depois vai ver se curte aquilo ou não, se tem interesse ou não. Daí do ensino pode passar para pesquisa já, não é? Desenvolver alguns assuntos juntos, enfim, acompanhar as montagens no museu. Quase todos os alunos que fazem essa disciplina acompanham as montagens do museu. No último semestre, os alunos não acompanharam muito, até reclamaram no final da disciplina sobre isso para mim, e eu acho que eles fizeram bem ter reclamado. Na verdade, a avaliação da disciplina, ela consiste sempre... A gente visita o maior número de exposições possíveis, né, durante a disciplina, e eu peço para eles sempre entregarem, como trabalho final, um artigo já no formato do SIC, não é? Sobre uma análise de uma exposição do ponto de vista da curadoria. E muitos deles já aproveitaram isso, já para apresentar no SIC mesmo e tal, não é? E aí, é isso e uma autoavaliação, para eles avaliarem o desempenho deles e a disciplina, não é? E, por exemplo, no último semestre, uma aluna disse assim, eu esperava ter mais prática mesmo, entende? E eu lembrei naquele momento, eu acho que realmente faltou prática para eles mesmo, né? Então, até eu tenho vontade de fazer essa disciplina. É boa, eu adoro essa disciplina. Não, mas tudo que envolve os museus e a arte, assim, e quem é apaixonado por isso, né, a gente acaba querendo fazer tudo e abraçando tudo aí também. Sim. Mas é interessante, assim, essa reunião Duda, Lauer e Andréia aqui, colegas de faculdade, né? Depois o Lauer veio ser nosso professor de pintura, né? É mesmo. Logo que ingressou. Não sei se Pelegrini ainda está na aula aí, nosso grande mestre, foi mestre de todos aqui. Foi um prazer sempre reencontrá-los. Tá? Não sei se o Eduardo está na sala, quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Tá aberto. Ó, tem gente digitando.
Olha, saludos a todos, a Nádia, a Leste. Lá, a Nádia também tem feito um trabalho bacana lá no Museu Carlos Ritter. A Nádia Leste, né? Ficou lindo. Nossa, super bom, assim. Eu tô quase com inveja dela, que ela não tá fazendo isso no MAUG. Não, mas eu acho que nós temos muitos museus e tem muito espaço para muita gente trabalhar, não é? Não, e o Carlos Ritter ficou lindo na casa, né? Parece lindo, que aquela lindo. casa foi feita para ele, assim, Lindo, abraçou aquela coleção, né? O não. trabalho tá lindo mesmo. Então, eu acho que lá no Carlos Ritter, assim, no Museu do Doce, realmente eles trabalham mais com a ideia de acervos mesmo, talvez, né? Assim, né? Embora o Museu do Doce não tenha um acervo, né, tão, né, grande, um acervo mais difícil, mas o Museu Carlos Ritter, principalmente, assim, tem aquele acervo tão duro, não é? E tem sido feito trabalhos lá de repensar, de reinventar, de repropor, enfim, não é? O Carlos Ritter vai fazer 1 ano de abertura agora, né, bem na Semana dos Museus, e eu estava pensando agora, quando eu acompanhei um pouco do transporte das obras e as vitrines chegando, e quando as vitrines entraram dentro daquela casa, eu digo, nossa, essas vitrines foram feitas para essa casa, porque sempre teve em casas muito ruins, né, que não valorizavam tanto a madeira. Sempre, era horrível, era realmente horrível. Agora... A Heloísa quer fazer alguma pergunta? Tá com o microfone aberto? Não tem que botar só o fone e pronto. Liga a caixinha, tem o som. Só vai te incomodar. Heloísa? Quer fazer alguma pergunta? Desculpa, acho que estava aberto o microfone. Entrou alguém aqui na sala, desculpa. Sim, Duda, nós esperamos poder ministrar essa disciplina juntos ainda, não é? Com certeza, do mestrado. Não, já trabalhei com a Gabriela, foi ótimo, realmente foi muito bom, né? E ela está participando do grupo de pesquisa agora também. Ela tem uma experiência excelente com curadoria, foi curadora já de instituições importantes no Brasil, né? Então, isso é realmente muito importante, assim, muito importante. E agora, o bom mesmo, eu não canso nunca de falar sobre isso, não é? É que nós temos 3 museus importantes, né, próximos à cidade, numa região importante da cidade, no centro histórico, certo? E isso eu acho que nos potencializa muito, né? Eu ainda quero propor uma curadoria intermuseus, assim, né? A gente pode sentar os 3 diretores de museus e propor uma curadoria de coisas que possam... O Roberto, acho que propôs alguma coisa também nesse sentido já, não é? Uma coisa meio de uma itinerância de um museu para o outro, alguma coisa assim, seria interessante, realmente interessante. Vamos pensar para quando os museus reabrirem, a gente se vai... Exato. Eu acho que essa parceria virtual, assim, vai aproximar ainda mais a gente, né? Porque é uma necessidade de ter esse contato também físico com as pessoas, né? A gente sente falta e isso é importante, assim. E eu acho que a rede dos museus da UFPEL veio proporcionar essa aproximação entre os museus, né? Isso foi muito importante, assim, e eu realmente, às vezes, eu fico meio cansada, né? É muito trabalho, é muita coisa, mas é o que eu gosto de fazer. Eu adoro isso, de reunir todo mundo, trabalhar coletivamente, né? E eu acho que tem sido boas as parcerias, né? Muito boas. Sim. Então, eu vou dar mais um recado. Então, a partir do dia 18 de maio, a gente vai estar com a Semana dos Museus aqui também. A gente vai disponibilizar os links, né? Olha, o Eduardo, assim, se eu tiver um tempinho, falar um pouco das experiências com as entrevistas, tá? Eu vou resumir brevemente aqui, tá? Então, foi em Montreal, tá? Até eu vou voltar para a página aqui, ó, das entrevistas, da pesquisa, tá? Então, foram entrevistas bem importantes, assim, tá? Com pessoas bem importantes de Montreal, tá? Então, teve uma entrevista com a Marie-José Lafortune, que ela é uma das diretoras do Óptica Arte Contemporânea, que é um centro de arte que trabalha com exposições, não é? Mas não tem acervo, trabalha com exposições de arte contemporânea. Então, estava tendo uma exposição sobre feminismo lá, estava encerrando essa exposição, tá? Foi uma exposição bacana e tal. E depois de lá, a gente foi numa outra entrevista, foi com uma outra Marie-José, mas foi a Marie-José Jean, que trabalha também no Vox, que é um outro centro de arte contemporânea, né? Então, as perguntas eram mais ou menos assim: como era a rotina deles como curador? Também, qual a formação deles, certo? O que eles consideravam que era necessário para uma pessoa ser curadora e tal. Tem uma série de perguntas, assim, comuns para todos eles. Então, essa é uma outra instituição que trabalha com arte contemporânea também, não é? Então, a formação dela em História da Arte, da Marie-José Jean,
né? E ela também já deu aula, dá aula na universidade lá, e trabalha com curadoria há muito tempo, na verdade. Já trabalhou com projetos fora do Canadá, etc., com arte bem contemporânea. Aí depois, o mais interessante, talvez para mim, tenha sido a experiência com a Marie-Ève Beaupré, que é a conservadora e curadora, então, do Museu de Arte Contemporânea de Montreal, não é? Porque é um museu de fato, e ela trabalha com acervo também, não é? Então, toda a forma dela trabalhar com o acervo, não é? Com as exposições, o planejamento das exposições, as referências dela, não é? Foi realmente um contato muito rico, muito importante, pensar, assim, como ela trabalhava, não é? E eles trabalham lá, por exemplo, no Museu de Arte Contemporânea de Montreal, com uma perspectiva de mercado também, né? Em duas instituições que eu fui que me chamou a atenção isso, que eles dialogam de fato com o mercado, assim. Então, por exemplo, a constituição da coleção, as cotações de obras, não é? Quem está querendo expor lá, na verdade, não é? Quem está querendo comprar obras no museu, os empréstimos das obras para levar para outras exposições itinerantes, quem vão ser os convidados para fazer as próximas curadorias, porque como curadora geral, não, ela tem que convidar outros curadores também, ela não é curadora dona de todas as exposições, então, entender um pouco essa lógica, assim, das referências dela, de buscar conceitos e tal. E talvez uma das instituições que tenha nos aproximado mais, por ser uma instituição monográfica também, não é? Foi a Fundação Molinari, que é administrada, então, por Gilles Dagnon, que é um crítico de arte que construiu essa fundação, Guido Molinari, um artista importante de Montreal, modernista, muito conhecido, e ele, quando morreu, ele já deixou tudo mais ou menos pronto, preparado para a construção, então, dessa fundação. A fundação funciona onde era a casa dele, que é uma casa linda, não é, onde era um banco antigo, tem um trecho da casa que eles mantêm, assim, para visitação, como era o ateliê dele lá mesmo ainda, não é? E ele tinha uma coleção de arte também. Então, nesse espaço, era dedicado à obra dele e artistas que dialoguem com a obra dele. Então, uma instituição pequena, tá? Rica em termos de obras, tem obras importantíssimas de artistas modernistas muito importantes, e eles trabalham nessa perspectiva. Então, eles também têm um programa de residências lá. Então, residências não para artista residente, mas para criação, né? Para criação. Se bem que agora o Eduardo me disse que parece que teve uma artista que fez uma residência lá, que estava expondo lá na Fundação Molinari. Então, é sempre em diálogo com a obra desse artista, que é o Guido Molinari. E nós ficamos, então, de estabelecer alguma conexão mais com essa instituição, por se tratar de duas instituições monográficas, pelo Museu Gotuso e pela Fundação Molinari, né? Então, fazer essa aproximação. Atualmente, então, o Gilles Dagnon, quando eu estive lá, era o diretor, e atualmente a diretora da Fundação Molinari, então, uma portuguesa, que estudou História da Arte na Escola do Louvre, em Paris, e mora no Canadá há muito tempo já, que é a Margarida Mafra. Então, além do idioma, que facilita bastante também, uma pessoa muito disponível, que está a fim de dar um novo fôlego para essa instituição, um novo fôlego com outras instituições, e a gente está esperando, assim, conseguir estabelecer uma parceria, né, bacana, assim, com a Fundação Molinari. Então, depois os outros dois curadores eram mais, tinham um outro perfil, não tão institucional, mas eram curadores independentes. Sim, a Tatiane está perguntando aqui se houver as aulas no sistema EAD, se há possibilidade de oferecer disciplinas de curadoria. Sim, é possível que sim. Na verdade, assim, eu dou aula em 3 cursos atualmente, né? No curso de artes visuais, bacharelado, no curso de design e no mestrado agora, né? Então, como vai ser a minha primeira experiência com EAD, eu estou focando nesse semestre as energias todas para uma área única, específica, não é? E possivelmente essa área vai ser para a curadoria, né? Vou conversar com a Gabriela sobre isso, para a gente ver se consegue oferecer alguma coisa em curadoria através do EAD, né? Porque as aulas são mais teóricas e tal. Claro que a parte de acompanhamento de exposições, se a gente puder marcar algumas visitas, eventualmente, alguma coisa assim, ou até fazer visitas virtuais mesmo, na verdade, né? Então seria uma possibilidade, eu vou focar muito nisso. Que bom, até acho que em AD talvez eu consiga fazer. Eu não estou conseguindo fazer o curso do Moodle que está disponível agora. Para fazer isso, dá muito trabalho, vamos tentar. Então tá, convidos a todos a participar, então, da disciplina do professor Lauer aí, que vai ser
online, né, ou EAD, vamos ver. E amanhã, então, fazer o convite para vocês, amanhã também a gente tem às 17 horas a professora Raquel Schwank, do Instituto de Artes, que vai falar também sobre o Gotuso, né, a exposição que foi montada com base na tese de doutorado dela, com a participação do professor Pellegrini, né. Ela foi convidada para fazer a curadoria da exposição do Gotuso, justamente por haver feito uma tese de doutorado sobre o Gotuso. Tá bacana a exposição. E aí, na semana que vem, a gente está montando uma nova programação que a gente deve lançar no fim de semana. A gente está esperando os convites todos serem aceitos, né? A gente fecha a programação hoje, na quinta-feira, para a gente dar tempo da gente produzir os folders de divulgação. E aí, semana que vem, a gente tem, então, algumas falas sobre o Caringe, mas teremos a professora Úrsula, que já confirmou na quarta-feira, e a professora Luísa Nartsky na terça-feira. E aí, na quinta e na sexta, a gente vai fazer uma extra sobre o Caringe, vão ser 2 dias, né? Mas a programação a gente vai encaminhar pelas redes sociais e por e-mail para vocês todos. Então, eu agradeço ao Lauer, né? A gente ficou bastante tempo aqui, estou olhando o tempo. Te esperamos em próximos encontros virtuais aqui, e que passe logo a pandemia para a gente poder frequentar os nossos museus da cidade. Então, cuidem de todos, os museus vão ficar tentando, na medida do possível, se aproximar de vocês também. O MAUG já tem uma parte considerável do acervo, quer dizer, a coleção Gotuso toda já está digitalizada e está no site do museu. Nós vamos trabalhar agora em função de digitalizar as outras coleções, mas não é só digitalizar, é digitalizar e conseguir trabalhar com elas também, não é? Propor atividades a partir das coleções online, disponíveis, enfim. Estamos nos esforçando para isso. O Daniel, não é, Moura, é nosso colaborador há muito tempo já também, ele tem uma função importante nos registros, o museu fez o vídeo agora da exposição que está circulando aí, e estamos em vias de conseguir produzir um outro vídeo, né, para compartilhar com todo mundo. E obrigado a todos, obrigado Andréia, Silvana, Hélio Museus, a sala. Eu não sei se a Silvana quer entrar na sala para dar algum recado. Eu sei que ela fica... Não está na sala. Tá. Tá, sim. Porque ela é a responsável de abrir e fechar a sala, né? Ela tem a chave. Ela tem a chave. Eu não tenho nenhum recado, só agradecimento ao Lauer por ter aceitado o nosso convite. Foi fantástico, Lauer. Muito obrigada. Um prazer. Então tá, agradeço a todos, esperamos todos amanhã às 17 horas. Esse link talvez mude, mas a gente vai tentando sempre atualizar, porque está dando algum problema nas conexões. Eu não sei se é muitas pessoas acessando ao mesmo tempo também, pode ser isso. Pode ser. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Sim, com certeza. Tá, então, Laura, muito obrigada pela participação. Okay. O pessoal que ficou até agora conosco, voltem amanhã. Estou vendo a Joana, um beijo, Joana. A Jossana, nossa parceira, que está organizando também a Semana dos Museus. A Joana e o Fábio são profundos conhecedores do acervo do museu. A Nádia, o Renan, Renato, Rodrigo, Sandra. Olha quanta gente tem. A gente agora foi rolar a barrinha para ver os nomes ali. Um monte de gente legal aí. Tiago, Tatiane, Cíntia. Obrigado, então. Eu que agradeço pela atenção e até a próxima, então. Até a próxima. Ok? Até mais, então. Tchau, tchau. Não